Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia, e ele é pesquisador do CTC da Comigo. E o tema da nossa entrevista será o cultivo de sorgo em áreas baixas. Jameson, prazer receber você novamente aqui no programa. Boa tarde, Divino Ronaldo. Obrigado aí pelo convite. A satisfação é minha aí pelo convite, viu, Divino? Ô Jameson, como é que foi o trabalho lá na Tecnoshow? O trabalho deu muito trabalho? O trabalho deu muito trabalho, mas no entanto, é gratificante, né? Ver, depois de 2 anos, ter a feira novamente, ver uma participação da sociedade como um todo, né? Tanto ligada ao agronegócio, aí, profissionais da área, pesquisadores, né? Professores, universitários e até mesmo os estudantes, né, Divino Ronaldo, do ensino fundamental, ensino médio, que também fazem as visitas lá. Isso é importante para entender o que move essa região, que é o agronegócio, né? Ô Jameson, eu tive uma impressão e eu gostaria que você me dissesse se essa impressão minha tá equivocada ou não. Eu achei que o produtor, dessa vez, nessa feira especificamente, ele estava mais ávido por informações. Parece que ele estava buscando mais, as palestras foram mais prestigiadas do que em anos anteriores. Foi só impressão minha ou foi isso mesmo? Assim, Divino Ronaldo, eu estou participando, antes participava como estudante, né, na época de estudante, em 2017 ingressei na cooperativa, e também a percepção que a gente tem este ano, pelo menos da minha parte, é que realmente teve mais busca por informação. Sempre tem, todos os anos, por exemplo, fica lá em frente à loja da Comigo, dentro do parque, né, fica o nosso plot do Centro Tecnológico Comigo. E a gente sempre tem, sim, visita dos cooperados, os próprios técnicos, quando eu digo técnico, é técnico agrícola, engenheiros agrônomos, zootecnista, médico veterinário, quando precisa ali, né, leva ali o produtor também ali no nosso plot para trocar uma ideia, até para definir uma recomendação, né, ajudar ali a nortear uma recomendação. Então, o que acontece? A gente sempre tem essa participação. No entanto, esse ano ela foi um pouco maior. Acredito eu, viu, Divino Ronaldo, é que o cenário não está tão bom, né? Custos altos de custeio, né? Você pensar no custeio, o reflexo já está aí no supermercado, né? Vai fazer as compras tudo caro, né? Exatamente. Mas e lembrar que isso tá caro não é só no supermercado, é também para o produtor rural. Esse custo, ele aumentou e muito, né? É verdade, é verdade. Bom, mas nós viemos aqui para falar de cultivo de sorgo em áreas baixas. Vocês estão desenvolvendo algum experimento nessa área, ô Jameson? Divino Ronaldo, até falar áreas baixas aí para caracterizar para o nosso ouvinte aí, né? Também a gente usa o termo terras baixas, né? O que vem ser a isso, né, Divino Ronaldo? Nada mais é do que áreas que você tem uma altitude menor. Um exemplo, né? Nós estamos aqui em Rio Verde. Rio Verde está em uma altitude média em torno de 700 até 800 metros de altitude, né? Se você for pegar na média. E as áreas baixas, a gente está em torno abaixo aí de 400 metros de altitude. Então, isso tem algumas implicações no microclima dessa região que está localizada nesse nível de altitude aí. Certo. Que implicações são essas, Jameson? Por exemplo, Divino Ronaldo, às vezes a questão de evapotranspiração, você tem uma temperatura máxima, por exemplo, temperaturas máximas e mínimas no decorrer do dia, né? O dia amanhece mais fresco, né? Isso. Vai aquecendo durante o dia, de acordo que passou ali do meio-dia, né, a tendência é o sol, a gente diminuir a quantidade de radiância, a quantidade de radiação que a gente recebe do sol, consequentemente a temperatura tende a cair, e à noite ela tende a ser menor. Mas o que acontece quando a altitude é menor?
À noite ela é mais quente, por exemplo, lá em Montes Claros, a temperatura noturna é maior que de Rio Verde, porque aqui a gente está mais alto, consequentemente, à noite ela é um pouco mais fria. Isso percebe-se, viu, Divino Ronaldo, quem mora em prédio, né, apartamento, às vezes está ali embaixo, está quente, a hora que sobe, está lá no último andar, lá está um pouco mais fresco, né? Ô Jameson, e nessas regiões que você citou aí, que são consideradas, né, regiões mais de altitude, mais baixa, né? Como é que é a distribuição de chuvas? É diferente, por exemplo, aqui da nossa região de Rio Verde, de Montevidéu? Olha, Divino Ronaldo, até na pergunta anterior, exemplificando, né? Então, toda essa dinâmica, essa diferença aí de temperaturas máximas, mínimas, temperatura diurna, noturna, ela tem implicações aí no metabolismo, na fisiologia da planta, tá? Certo. Então, às vezes, uma planta que está lá na região mais baixa, ela tem um custo energético maior, né? Ela gasta mais energia para sobreviver e para, Certo. consequentemente, produzir. Certo, mas a minha pergunta, eu acho que eu não soube direcionar direito. Foi o Não, seguinte, mas aí sobre a questão das chuvas, né? sim, Aí, isso. isso. Então, só complementando a anterior aí que eu não mencionei, né? Que a área baixa, devido a essas variações, eu falei aqui que subir no prédio fica mais fresco e tal, mas isso para a planta, né? Tem um Aham. custo energético maior para a planta. Só para o ouvinte entender a diferença, o que é a diferença de altitude na questão de temperatura, Correto. tá certo? Agora, na questão de precipitação, as chuvas em si, elas têm, mesmo que a gente na altitude, maior altitude, por exemplo, a gente está aqui na cidade, mas se você pegar lá o Centro Tecnológico Comic, que é onde fica o parque da Tecnoshow, Isso. às vezes aqui na cidade chove, no mesmo dia choveu aqui e choveu lá também. Ou às vezes no mesmo dia chove lá e não chove na cidade. Certo. E vamos supor um dia que choveu na cidade e choveu lá. Às vezes que na cidade choveu 100 milímetros, né? Ou uma tromba d'água quase, né? E lá, às vezes, choveu 45 milímetros. Então, o que eu quero dizer com isso? A chuva, ela tem muita variabilidade na distribuição na questão espacial, tá certo? Agora, caracterizando a região de Montes Claros, que é onde a gente tem aí pesquisas instaladas, né? O município Montes de Montes Claros Claros. fica em Goiás aqui. Vamos localizar onde é que fica Montes Claros. Se a gente chegar em Barra do Garças e você pegar, esqueci o nome da BR, mas pegar sentido Goiânia, né? Britânia, sentido Santa Fé, Jussara, né? Você chegou lá em Barra do Garças, você pega sentido Jussara. Certo. Em torno ali de 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, está chegando em Montes Claros de Goiás. Tá. Ok. Qual que é a altitude média lá? Lá a gente está próximo do Vale do Araguaia, até para situar o ouvinte, né? Montes Claros de Goiás está próximo ao Vale do Araguaia. Certo. A altitude média lá, assim, onde a gente está conduzindo áreas de experimentos, ela é em torno aí de 300 metros de altitude. É e bem aqui, baixo. enquanto tá acima aí dos 700, né? Agora eu fiquei com uma dúvida lá no primeiro bloco, James, que é o seguinte. Você disse que as áreas baixas geralmente são mais quentes e tal. Já não tem híbridos adequados para essas áreas? Interessante, né, Divino Ronaldo, essa pergunta aí, porque quando a gente vai na literatura, estuda lá a parte de fitotecnia das culturas, se a gente comparar o sorgo com o milho, teoricamente, pensando, por exemplo, em temperatura, que as terras baixas, elas tendem a ter uma temperatura, né, máxima, mínima e média maior do que áreas aí em maior altitude. Então, o que acontece? O milho, ele tende pela sua fisiologia, a aguentar menos estresse de temperaturas um pouco mais altas do que o sorgo, um pouco mais elevadas, né? E só que o que acontece? Mesmo o sorgo, né, consta na literatura ter características de ter maior eficiência no uso da água, certo? E mesmo ele consta na literatura, consequentemente ele tolera temperaturas um pouco mais, estresse de temperaturas elevadas um pouco maior que o milho. No entanto, o que a gente tem visto, a gente instalou uma pesquisa lá no Ano Agrícola 2018 e 2019, e esse ano novamente, lá em Montes Claros, né, nesse ano agrícola agora, 2021, 2022, e a pesquisa lá de 2019 que a gente tem resultados,
a gente viu que o quê? Híbridos que produzem 120 sacas, 130 sacas, até em áreas comerciais, aqui nessa região mais alta, lá em Montes Claros, né, vamos supor, vou para o ouvinte entender, Ronaldo, um híbrido A, ele tem um teto produtivo de 130 sacas aqui numa maior altitude. Quando você leva ele lá para Montes Claros, às vezes ele não vai mudar, ele vai ganhar do híbrido B, ele vai continuar tendo um teto produtivo maior. No entanto, essa produtividade média, ela cai. Você entendeu? Chega a cair em torno de 40%, 50%. Isso é resultado de um ano de pesquisa. Por isso a gente está continuando, voltou a realizar de novo essas pesquisas, que é porque a gente quer identificar, por exemplo, dentro do nosso portfólio da Cooperativa Comigo, também a gente não consegue pegar todos os híbridos do mercado, né? A gente quer verificar qual desses híbridos, ou seja, qual o desempenho de todos os híbridos do portfólio, e destes híbridos, quais têm o maior potencial para ser cultivado nessas áreas aí que a gente tem um risco, né, embutido maior, a gente tem um custo maior energético para a planta em relação à questão da temperatura, né? Citando aí temperatura. Correto. Uma outra questão que eu fiquei em dúvida, James, é o seguinte: quais são as características dos solos nessas regiões lá de baixa altitude, onde vocês estão fazendo esse experimento? Olha, Divino Ronaldo, a gente tem, assim, até para caracterizar, né, essa pesquisa está no primeiro ano a gente conduziu no solo de textura média, esse ano a gente continua, aliás, o primeiro ano a gente conduziu num solo aí considerado de textura média, já vindo para arenoso. E nesse ano a gente continua aí num solo de textura média em torno de 30% de argila. Tá? Mas o que predomina também a gente vê na região de Montes Claros, aquela região ali, tem muitas áreas arenosas, tá? Certo. Precisamente, eu não sei te falar quantos % do município é. Mas um levantamento até do professor Scopel, que era da UFG, né, já está aí agora o UFJ, ele fez um levantamento e, por exemplo, em alguns municípios, aqui no Sudoeste Goiano, chega a ser em torno de 15%, mas pode chegar até 28% da área aí de solos arenosos. Mas aí, nesse primeiro momento, Divino Ronaldo, nós estamos vendo o qual a gente colocou no solo de textura média para a gente identificar o qual tem maior potencial, pensando no gargalo, distribuição de chuva e também a questão da temperatura, né? Certo. Então, encontrando estes híbridos, aí sim a gente começa a partir para os diferentes tipos de solo que tem dentro daquele município, daquela região ali, Vale do Araguaia. Tá certo? Primeiro eu preciso descobrir... A região lá onde vocês estão fazendo o experimento, ela é uma região com aptidão mais de pecuária ou de agricultura? Montes Claros, né, Divino Ronaldo, quando eu cheguei em 2017 na cooperativa comigo, Montes Claros já tinha alguns anos que já se tinha a unidade da Comigo lá, tá certo? E pelo que a gente tem de relatos, quando a Comigo ela atende, e até hoje atende a parte pecuária, mas Montes Claros aumentou muito a área em relação ao cultivo de culturas graníferas lá na região. Perfeito. E também Montes Claros sai na frente, até por causa dessas características mais limitantes, né, do microclima ali da região, ela também está tendo muita questão de integração lavoura-pecuária. Então, a gente vê muito isso. Ou então, tira a soja e coloca, por exemplo, um capim que é para poder fazer biomassa, né, fazer palhada para o plantio da soja no ano seguinte. E isso tem conseguido melhorar as características do solo da região. O que a gente pode pensar aí nas gramíneas forrageiras, né, por exemplo, a braquiária rusiziense, o que a gente tem de relato, de estudos, né, na literatura, resultados, é que realmente essas plantas aí, elas têm o potencial de incrementar o teor de matéria orgânica. E incrementando o teor de matéria orgânica, Divino Ronaldo, seja num solo de textura média, arenosa, ou textura com alto teor de argila, você aumentou a matéria orgânica, tende a aumentar a questão de capacidade de infiltração, porque o sistema radicular dela faz ali, como se diz, bioporos, né? Você aumenta a capacidade de infiltração de água no solo, que vem da chuva, e também, consequentemente, a capacidade de retenção de água. E isso tem uma correlação positiva também com os nutrientes. Então, se você aumenta a capacidade de retenção de água, também você tem um incremento aí na capacidade de reter os nutrientes. E quando se melhora esse solo, acaba que você vai melhorar em todos os sentidos, né? Você vai ter mais nutrientes disponíveis, né? A planta vai conseguir buscar isso mais profundamente lá no solo, né, Jameson?
Isso, o efeito da palhada em si, Divino Ronaldo, às vezes a gente esquece, mas numa região igual aquela que tem muito veranico, outra coisa, questão das chuvas lá, viu? Às vezes não diferencia muito aqui de Rio Verde, a média, né, de precipitação pluvial, quantidade de chuva. É mais ou menos Não parecido? Muito próximo ali. Mas o que diferencia, né, dessa região aqui mais alta que a gente fala o filé? Diferencia em relação à distribuição. Então, o que acontece? Agro e Prosa, Às vezes aqui em Rio Verde, dentro de um de um jeito determinado mês, eu descontraído, tenho fácil e uma precipitação, por descomplicado. exemplo, vou citar só para o ouvinte entender, uma precipitação pluvial aí de 100 milímetros. Choveu naquele mês 100 milímetros. Dependendo do mês, às vezes choveu 10 um dia, pulou 5 dias, choveu mais 20, assim até inteirar os 100. Lá, às vezes, dá uma chuva de 100 milímetros no mesmo dia e passa 15 sem chover. Ou seja, isso para a planta é péssimo, né? Você afoga ela num dia, depois mata ela de sede. Justo. E como que a gente faz para amenizar isso? Posso lançar a mão, isso já existe, as pesquisas, quando você começa e você vê a aplicabilidade, tem como aplicar, é uma tecnologia. Então, hoje a gente tem tecnologia. Por exemplo, o uso de uma gramínea forrageira é uma tecnologia. Que eu já tenho informação, que eu posso aumentar melhorar características físicas de solo, que é a infiltração e retenção de água, e características químicas, como melhorar a questão da fertilidade do solo, ou eu aumentar essa caixa, né, aumentar a capacidade desse solo segurar os nutrientes, que hoje não está barato, né, Divino Ronaldo? Então, eu estou reduzindo o risco meu dessa região, o risco potencial que se chama. E também, a palhada nessas áreas que fica aí 15 dias sem chuva e é um pouco mais quente, se eu tenho uma cobertura de palhada, Divino Ronaldo, eu tenho pensando em questão do estabelecimento da cultura de uma soja, por exemplo, ela ter estabelecer a simbiose lá para ter fixação biológica de nitrogênio, né? Por exemplo, aí é melhor, a palhada ela melhora a questão ela reduz essa amplitude relativa em relação à temperatura. Então, o que eu quero dizer com isso? Um solo pelado, né? Vou usar esse termo aí para o ouvinte entender. Um solo pelado, que a gente tem aí técnicos ouvindo, né, Divino Ronaldo, mas tem aí também pessoas que não é do meio do dia a dia. Então, para exemplificar, quem está na cidade, vai, né, tem um jardim ali, uma grama, coloca a mão na calçada e coloca a mão na grama, tá certo? Do jardim ali. A calçada é como se fosse o solo sem proteção alguma de biomassa, de palhada. O solo pelado. O solo pelado. O que vai acontecer? Vai aquecer muito. E isso atrapalha também a questão de microbiota benéfica que a gente tem no solo, tá certo? E fora também que não é bom ali no início do estabelecimento, pensando no sistema radicular, as coisas, no início do estabelecimento para a planta. Só para o pessoal entender, quando você falou em microbiota benéfica, são organismos vivos que estão ali no solo que são bons para as plantas, né? Isso, são fungos, bactérias, né? Então, como tem os fungos e bactérias maré que nos causam mal, né? E causam mal também para as culturas aí que a gente cultiva, tem as benéficas. Planta é igual gente, né, James? Mesma coisa, né? É muito parecido, não é? É um sistema complexo, né, rapaz? É algo assim que nos admira, como que a natureza, e a gente aprende com ela, né, Divino Ronaldo? Ela é complexa. É muito perfeito. Deixa eu fazer mais um intervalo, nós já voltamos. Rapidinho, gente. Já nós estamos de volta. Hoje eu estou conversando com o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia, pesquisador do CTC da Comigo. E nós estamos falando a respeito do cultivo de sorgo em áreas baixas. E ele está explicando de um experimento que está sendo feito, um experimento muito bacana, viu? E eu gosto de conversar com o Jameson porque ele explica assim bem didaticamente para todo mundo entender. Ele não está preocupado só que os técnicos entendam, não. Ele quer que todo mundo entenda o que ele está falando. E isso é top. Isso é para poucos, viu, Jameson? Não é todo mundo que é assim, não. Mas vamos lá. Ô, Jameson, vocês já conseguem determinar qual a melhor época de plantio para essas regiões mais baixas? Divino Ronaldo, a pergunta é oportuna, né? Até no ano agrícola 2018-2019, a gente instalou a pesquisa em 2 momentos, ou seja, em diferentes épocas aí de semeadura, tá certo? E quando foi aí neste ano agrícola agora, né, 2021-2022, a gente também
nós fomos lá em Montes Claros e semeamos a cultura em 2 momentos. Certo. Tá certo? Que é para buscar identificar qual o melhor momento, né? Então, a gente trabalha bem assim, como se diz, a gente precisa identificar o híbrido, mas também a gente precisa encontrar qual o melhor momento para a região, né? Resumindo, Divino Ronaldo, é o seguinte, aqui normalmente em Rio Verde, a gente fala até que tem a questão do zoneamento agroclimático, né? Que isso aí até é normatizado pelo Ministério da Agricultura e tal, mas a gente tem que pensar também dentro do técnico, do que é tecnicamente viável. E isso aí, o profissional, por exemplo, que atua na região, ele vai poder auxiliar com melhor refinamento. Por que eu quero dizer? Por exemplo, aqui em Rio Verde, a gente tem visto em experimentos nossos, que a gente semeia também em diferentes épocas, mas, a partir do dia 20, até no máximo dia 20, se for uma janela técnica mesmo, no máximo até dia 20 de fevereiro, é quando a gente semearia milho nessa região de Rio Verde. Se for seguir o técnico, às vezes alguns híbridos, pelo zoneamento agroclimático, vai até 5 de março ou até mais. No entanto, se a gente for seguir o que é tecnicamente, vou usar o termo tecnicamente correto, a gente não passaria do dia 20 de fevereiro, certo? Certo. E a partir do dia 20 de fevereiro, a gente colocaria o sorgo, tá certo? Mas até quando, James? Com segurança, até a primeira semana de março. Ou seja, ele tem uma janela maior ali, uma aceitação de um período maior do que o milho, é isso? Isso, só que o milho, a janela de plantio do milho vai depender muito de quando as chuvas iniciarem e se estabilizarem, né? Por exemplo, nesse ano agrícola 2021, 2022, as chuvas já estabilizaram aqui na região, coisa que não estava acontecendo nos anos anteriores, estabilizou ali depois do dia 10 de outubro, boa parte das áreas já tinham atingido aí precipitação acima de 60, 80 milímetros e continuaram as chuvas, né? Aí isso vai influenciar na janela de plantio lá da segunda safra, seja do milho ou seja do sorgo, né? Mas assim, se a janela da soja estabilizou ali em meados de outubro e provavelmente ali já final, na segunda quinzena de janeiro, dependendo do ciclo da cultivar que eu semeei, né? Na última semana, por exemplo, de janeiro, às vezes eu já consigo colher essa cultivar e entrar com milho. Então, é janela de milho. Chegou 20 de fevereiro, aí eu já, teoricamente, né, pensando em reduzir meus riscos, eu não plantaria mais milho. Aí eu entro com o sorgo. Né? Aí você deve pensar, então o sorgo precisa de menos água que o milho? Aí nós mencionamos lá no início da entrevista, né, Divino Ronaldo, que ele tem uma eficiência maior no uso da água, né? Ele é uma cultura mais rústica, o Jameson, o sorgo. Eu tenho essa impressão que ele é mais rústico e que ele é mais fácil de adaptar. Então, quando o negócio está complicado pro lado do milho, o produtor fala assim, quer saber, não vou arriscar não, já vou partir pro sorgo logo de uma vez, que é mais certo. Tá errado ou tá certo isso? Essa é a minha impressão. Aí, deixa eu até voltar complementar essa pergunta anterior sua, Divino Ronaldo, que eu acabei falando da região aqui, de janela, por exemplo, plantio do sorgo na região, que seria considerado mais adequado, né? No entanto, a gente sabe que o produtor às vezes passa, né, planta o sorgo aqui mesmo, aqui na região ele planta aí depois da primeira semana de março, né, ou depois do dia 10 de março, para facilitar o entendimento. Mas lá em Montes Claros, como nós comentamos que tem essa diferença na distribuição de chuvas, lá a gente tem que antecipar essa janela. Então, teoricamente, né, o que a gente conduziu, primeira pesquisa lá em 2018, né, no ano agrícola 2018, 2019. Então, neste ano agrícola 2018, 2019, a gente verificou que se a gente consegue semear esses híbridos, né, ali no início no final de janeiro, na última semana de janeiro, até início da segunda quinzena de fevereiro, seria o ideal. Passou disso, eu já paro com o sorgo. Correto. Aí eu viria com a gramínea forrageira, alguma outra cobertura que o cooperado ou produtor prefira semear, por conta dessa distribuição. No entanto, Divino Ronaldo, essas pesquisas, a gente está no segundo ano agrícola, né? A gente ficou alguns anos sem realizar essa pesquisa lá, voltamos. Então, o que a gente precisa? Essas pesquisas para dar uma segurança e nortear aí as recomendações técnicas,
a gente precisa, no mínimo, uns 3 anos, 4 anos de pesquisa, porque cada ano é diferente, né? É para a gente determinar essa janela de plantio aí ideal. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vamos para um ponto que interessa muito aí para o produtor, que é o seguinte: você já tem alguma perspectiva de qual será a produtividade alcançada com esse experimento nessas regiões? Por exemplo, você lá atrás, eu acho que você citou até a título de exemplo, 120, 130 sacas e tal. E no experimento, vocês têm uma meta a ser alcançada? Divino Ronaldo, até aproveitando a pergunta anterior sua, se a cultura... Eu estou respondendo para você só atrasado, né, Divino Ronaldo? Não, que isso. Você me perguntou se a cultura do sorgo ela é exigente, né? E eu fui complementar a anterior que eu falei sobre a janela de plantio. Porque eu queria linkar com isso. Às vezes a gente acha que, como o sorgo tem uma eficiência aí do uso da água melhor, por exemplo, comparando com a cultura do milho, né, ele consegue, com a mesma quantidade de água, ele consegue ser mais eficiente, por exemplo, na acúmulo de matéria seca do que o milho. Né? Ou seja, com o mesmo litro de água, ele consegue produzir um pouco mais em relação ao milho. Só que a gente também não pode colocar ele no fogo, então a gente precisa respeitar essas janelas de plantio. Correto. Então, se na região eu vou semear a cultura, não tem, igual a gente está fazendo esse trabalho que é pioneiro, né? Aí no segundo ano agrícola. Então, olha, as respostas da Comigo, o pesquisador falou lá que precisa de mais 1 ano, 3 anos para ser consistente. Então, o que acontece? Você precisa conhecer a região, né? Precisa ter alguém do seu lado, então, que esteja te orientando, que conheça a região que é para você plantar no momento mais seguro, que tenha uma perspectiva de ocorrer precipitações pluviais aí mínimas para a cultura produzir. Aí você perguntou, qual que é a expectativa, né? Isso, qual de que é a expectativa de produtividade? O que a gente pretende é sempre produzir mais. Então, se a gente já sabe que o híbrido aqui no alto ele tem um teto produtivo aí de 130, 140, 120 sacas por hectare, né? Se ele tem esse teto produtivo, a gente conseguiu atingir isso aqui, a nossa meta nada mais é do que chegar isso aí na região. Só que a gente sabe que às vezes não vai chegar com todos os híbridos. Às vezes um híbrido que produz 120 aqui, 130 sacas por hectare, aqui nessa região mais alta, não vai conseguir lá. Às vezes tem outro que produz 120, 130 aqui e vai conseguir, às vezes, produzir 115, 120 lá também. Você entendeu? Então é essa a lógica, Divino Ronaldo. Muito bacana, eu acho que fechou aí o bate-papo, foi bom demais da conta, deu para entender melhor. Ô Jameson, te agradeço demais da conta a sua participação. Hoje é segunda-feira, já começamos a semana assim, em alto estilo. Muito obrigado, viu? Ô, Divino Ronaldo, eu tenho só mais um tempinho, gostaria de contribuir um pouquinho mais aí. Vai, mais 30 segundos para você. Ok, então, Divino Ronaldo, também a nossa preocupação em essas áreas de terras baixas é também o que a gente comentou durante a entrevista, que é a formação de palhada, a importância, né? A gente falou. Então, a gente também, nessas pesquisas, está contemplado o estudo de qual híbrido nessa região vai tolerar o consórcio com a braquiária rusiense, que é para me ter palha lá no final. E essa palha, depois que eu colher o sorgo, ela vai me gerar aí um risco potencial, né? Vai reduzir meu risco potencial em relação à produção de soja na próxima safra. E a gente verificou um resultado do primeiro ano, em primeira mão aí, Divino Ronaldo, nem não está publicado ainda. A gente... Né, nessa primeira pesquisa, a gente viu um incremento aí em torno aí quase 7 sacas, 6,8 sacas de soja a mais, aonde eu tinha palhada de sorgo com braquiária, certo? Do céu. Então, ajuda muito, né? Ela reduz o meu risco potencial. Então, isso é muito importante. Então, até isso a gente está tomando cuidado de estudar, porque a gente sabe que a região é limitante. Então, se a minha atividade maior, que está, como se diz, eu vou usar o termo aqui, está pagando as contas é a soja, quem está me dando, né, o sorgo está sendo o meu lucro, né? Estou falando isso aí entre aspas, né? Então, o ideal é que a gente tenha lucro na soja e no sorgo. E para isso a gente está estudando aí a questão do consórcio do sorgo com a braquiária também. Bom demais. Meu amigo, um abraço para você, obrigado, boa semana. Obrigado, Divino Ronaldo. Obrigado, ouvinte da Morada do Sol. E aguarda aí um próximo convite, tá, Divino? Vai chegar rapidão, vai demorar não. Gente, hoje eu bati um papo aqui com o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia e pesquisador do CTC Comigo, e nós falamos sobre o cultivo de sorgo em áreas baixas. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.